Se você ouviu o último episódio sobre a descoberta do sulfato de magnésio para pré-eclâmpsia e eclâmpsia, você ouviu que o magnésio foi inicialmente estudado para tratar convulsões e espasmos no tétano. Essa foi a base da ideia. Mas como que ficou essa história? A gente usa sulfato de magnésio no tétano? Isso ficou esquecido no tempo? Como é que fica? E dá para usar sulfato de magnésio para outras convulsões? Bem, meus caros, bem-vindos a mais um episódio do podcast Emergência e vem comigo para entender o que aconteceu com o tétano, o magnésio e as convulsões, porque estudando esse assunto foi uma dúvida que surgiu e eu gostaria de tentar saná-la. Então, o que tudo da minha pesquisa indica, o uso do magnésio para o tétano ficou meio que perdido no tempo. Começou de uma maneira promissora lá no começo dos anos 1900, com Meltzer e o estudo com macacos, e algumas dezenas de relatos de casos espalhados principalmente pelos Estados Unidos. Vamos ter relatos de casos publicados em 1906, 1909, que eu consegui achar, obviamente, e daí, de repente, só em 1985 é quando a gente vê o magnésio e o tétano aparecendo juntos nos estudos novamente. Demorou quase 80 anos para isso ressurgir. E existe um motivo importante para isso ter acontecido. A vacina de tétano, que foi desenvolvida em 1924 e que foi crescendo em popularidade e essencialidade. Ela virou uma coisa essencial na medicina. Hoje, o tétano é uma doença rara, até mesmo aqui no Brasil, mas casos ainda acontecem. E acontecem principalmente em países do dito terceiro mundo ou em desenvolvimento. Não à toa, os artigos que tratam do sulfato de magnésio para tratamento de tétano são, em sua grandíssima maioria, desses países. Vamos ter artigos da Nigéria, do Vietnã, do Paquistão, da Índia, da China, do Brasil. Pois bem, para entender o apelo que o magnésio pode trazer, precisamos entender primeiro qual é o cenário e o tratamento do tétano desde o período que nós vamos estudar. O tétano, apesar de raro, ainda acontece e tem uma mortalidade que varia de 15 a 40% a depender das referências utilizadas. O tratamento é totalmente de suporte quando a doença se instala. Os pilares principais são o controle de espasmos e das convulsões e ventilação mecânica. Uma prática comum ao tratamento do tétano, principalmente nos pacientes já com trismo e contração forçada do masseter e aqueles que têm dificuldade em garantir a via aérea, é a traqueostomia precoce. O controle dos espasmos e convulsões é feito principalmente com diazepam. Caso o paciente tenha espasmos e convulsões de difícil controle, ele é conectado na ventilação mecânica e é aumentada a dose de benzodiazepínico, assim como iniciado o bloqueador neuromuscular. O uso do diazepam nos pacientes que ainda não estão em ventilação mecânica, então você imagina que um paciente lá com uma tráqueo feita e usando o diazepam cada vez em doses mais altas ou que nem tenha uma tráqueo, esse uso do diazepam, ele traz um risco do rebaixamento do nível de consciência, com perda da proteção de via aérea e aí a necessidade de se iniciar a ventilação mecânica, tendo aí o nosso risco de broncoaspiração. A duração da internação por tétano é longa, passando de 3 semanas em geral para poder ter uma boa recuperação. Muitos dos pacientes acabam falecendo por pneumonia aspirativa ou até mesmo pneumonia associada à ventilação mecânica. O tétano também chega numa fase, normalmente a partir da segunda semana, que começa a causar desautonomias no paciente, com quadros de taquicardia e hipotensão importantes. E é justamente por conta deste componente que o sulfato de magnésio voltou a ser estudado inicialmente para tétano. Não foi para o controle das convulsões. Em 1985 saiu um estudo do Zimbábue sobre infusão de magnésio em pacientes com tétano grave, do qual era infundida uma dose de ataque e depois uma dose de manutenção, como na eclâmpsia. O magnésio era principalmente utilizado para controle dessa desautonomia. E o que esse estudo viu? Que o magnésio seria benéfico no controle da desautonomia. E aí, em 1997, temos um estudo muito interessante, dessa vez do Sri Lanka. Um estudo prospectivo, publicado pelo Dr. Ettigale, e presta atenção nesse nome que ele vai aparecer com frequência. O objetivo agora foi o controle dos espasmos. Era um estudo piloto, apenas 8 pacientes. Todos eles não recebiam diazepam, que era o tratamento padrão, e recebiam uma dose de ataque de 5 gramas de magnésio
e depois uma infusão de 2 gramas por hora, que poderia ser titulada conforme a necessidade. O tratamento começava já na admissão da UTI, e aqui a gente tem que entender que era uma UTI específica para tétano. A gente vai ver que existem algumas UTIs específicas para tétano nesses países, no Sri Lanka, no próximo que a gente vai comentar também no Vietnã também tem, tá bom? Então, todos eles não recebiam diazepam, que era aí nosso tratamento padrão, e aí o tratamento começava-se na UTI e se estendia o quanto fosse necessário. Atenção aqui que isso é importante. Se o reflexo patelar do paciente fosse abolido, eles paravam a infusão por um tempo e depois retomavam. Qual foi o resultado desse estudo? A intensidade e a frequência dos espasmos foi reduzida já com 2 horas do início da terapia com magnésio. Os pacientes não precisaram de ventilação mecânica controlada. Apenas um precisou, mas não foi pelos espasmos, foi por piora da pneumonia aspirativa. Nenhum paciente teve sinais de hipocalcemia, que é uma complicação possível. E o estudo concluiu com algumas considerações importantes. Assim como o Blake, que você pode ouvir no nosso episódio sobre o magnésio para pré-eclâmpsia, Blake, lá em 1906, ele disse que o benefício do magnésio seria o fato de reduzir espasmos e permitir o paciente a descansar e se alimentar. Essa conclusão também se repete em 1997 no estudo do Whitegale. Outra coisa importante que foi colocada é: tétano é uma doença de terceiro mundo. Nem sempre se tem o suporte ventilatório adequado e nem sempre se tem os recursos adequados. O magnésio é uma terapia barata e disponível que pode ajudar a diminuir os custos, complicações e diminuir o uso de recursos intensivos. Logo, é interessante estudar mais. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um estudo que, usando o magnésio como tratamento padrão ao invés do diazepam, você não teve nenhum paciente que evoluiu para a necessidade de ventilação mecânica. E aí, em 2002, Whitegale publica o resto do seu estudo. Agora já não eram 8 pacientes, eram 40. O protocolo era o mesmo, não dava diazepam, dava dose de ataque e manutenção de magnésio. Ajustava a dose conforme necessário e por aí vai. Qual foi o resultado? 38 dos 40 pacientes tiveram espasmos e rigidez controlados pelo magnésio com a dose de 2 gramas por hora. Nos outros 2 pacientes, a dose teve que ser aumentada até 5 gramas por hora para controlar as convulsões, os espasmos. Mas aí o magnésio já começou a dar hipotensão e bradicardia e aí precisaram fazer bloqueador neuromuscular. De novo, o magnésio se mostrou eficiente em controlar os espasmos para permitir os cuidados básicos: higiene bucal, alimentação, deglutição, fisioterapia motora e respiratória e a aspiração de secreção. Quero que você tenha em mente uma coisa, caro ouvinte: isso de fazer higiene bucal, alimentação, isso é muito difícil conseguir no tétano. Nessa doença você tem um estado de excitabilidade exacerbada. Então fazer uma higiene bucal pode desencadear contrações tenebrosas. Então uma droga que permite que você faça uma simples higiene bucal é muito bem-vinda. O estudo também mostrou que não ocorreram episódios de desautonomia depois do início dos espasmos. A mortalidade foi de 12%, e eles colocam no estudo que todas as mortalidades, todas as mortes, os óbitos que ocorreram foram em pacientes idosos, 2 por sepse e 1 por pneumonia lobar, e outra por HDA e uma outra por co-infecção com malária. A mortalidade histórica da UTI do Dr. Whitegale com diazepam, com tratamento padrão, era de 20% a 40%. Então, é um resultado favorável. Dr. Whitegale advogou que o sulfato de magnésio deveria ser a primeira linha de tratamento no tétano. Mas assim, vamos lá. A gente tem que ser crítico e entender que esse estudo não tem grupo controle e sempre há uma desconfiança quando o estudo é de todo bom assim. Então, pergunto, o que veio depois? Logo em seguida, sai uma carta resposta ao estudo do Dr. Whitegale, uma carta escrita pelo Dr. Twites. E aqui, novamente, atenção a esse nome. Dr. Twites, médico do Vietnã, ele critica o estudo, dizendo que temos que ter cuidado com o sulfato de magnésio, pois ele traz um risco real de fraqueza muscular, paralisia e efeitos cardiovasculares. Gente, eu vou ser bem sincero, ouvimos a mesma coisa na eclâmpsia, só você voltar lá no episódio. As críticas de que o magnésio era perigoso e que não deveria funcionar. Sim, esses eventos podem ocorrer, mas sabe o que pode fazer tudo isso? Que também dá depressão respiratória, também dá rebaixamento de nível de consciência? Diazepam, midazolam, os 2 benzodiazepínicos
que são utilizados no tratamento do tétano. Eu acho engraçado que os críticos de um tratamento sempre criticam com os mesmos riscos do tratamento padrão. Mas o Dr. Twites não é só de criticar não, ele vai lá e faz. Ele era médico de um hospital referência em tratamento do tétano no Vietnã e decidiu fazer o seu estudo bonitinho, duplo cego randomizado. E ele publicou em 2003, um ano depois da publicação de Atigale. No estudo do Dr. Twites, foram randomizados 97 pacientes no grupo do sulfato de magnésio e 98 no placebo. Receberam tratamento por 7 dias e a maioria a partir da segunda semana. Os resultados? Bem, não houve diferença na necessidade de ventilação mecânica entre os grupos, não houve diferença de mortalidade, porém, houve diferença no uso de midazolam e pipecuronium, um bloqueador neuromuscular. Diferença essa estatisticamente significativa. Veja, eu sei que é um estudo bem maior, que são quase 200 pacientes, é duplo cego, randomizado, mas a gente tem que entender que não é só porque o estudo é duplo cego randomizado que ele é perfeito, sem defeitos, inquestionável. Algumas coisas devem ser levadas em consideração. Primeiro, o fato do estudo ser duplo cego atrapalha um pouco nas conclusões. No estudo do Atigale, que não era cego, os médicos sabiam que os pacientes estavam usando magnésio. E aí eles podiam titular a dose conforme a necessidade. Ou seja, a dose mudava, ao passo que no estudo do Dr. Twites ela era fixa. A dose de ataque do Twites foi menor do que a do Atigale, 40 mg por quilo, comparado com 70 mg por quilo. E o Atigale fez a magnésio para todo mundo, do tétano leve ao grave, e a terapia era realizada já na admissão até quando fosse necessário, passando de 3 semanas na maioria dos casos. Dr. Twites tratou só por 7 dias e não foi logo no começo. Ele tratava mais ou menos quando começava a segunda semana. Sim, pode parecer que eu estou defendendo o magnésio porque eu estou. Acho uma terapia válida de termos do nosso arsenal. Mas isso é um papo para finalização desse podcast. E aí, depois de Atigale e Twites, ainda tivemos um trial nigeriano de 2008 com 42 pacientes, comparando sulfato de magnésio versus diazepam para controle de espasmos com resultado favorável ao magnésio. E também o estudo paquistanês, que tratou 33 pacientes com magnésio, evidenciando redução em ventilação mecânica e sedação. Esses estudos estão mais alinhados com os achados de Atigale. Em 2010, saiu um estudo indiano que tratou 33 pacientes de uma forma bem similar ao protocolo do Atigale, mas o resultado foi mais para o lado do Twites, no qual viu que o magnésio não teria muito benefício. Ele ajuda, na visão dos autores, a controlar rigidez e espasmos em casos mais leves e seria uma boa droga adjuvante. Saíram alguns outros estudos ainda, dos que eu consegui achar. Desde 1985 até 2021 temos 14 estudos tratando do assunto. O mais relevante que trago aqui é uma revisão sistemática que saiu em 2021, feita por autores chineses e nepaleses sobre a segurança e eficácia do sulfato de magnésio para tratar tétano. A conclusão da revisão, realmente o magnésio não tem benefício na mortalidade. Esse é o objetivo principal de qualquer tratamento, em sua maioria. Porém, o magnésio é efetivo em combinação com o diazepam para reduzir espasmos e melhor controle da desautonomia, reduz a necessidade de ventilação mecânica e diminui o tempo de internação. É uma medicação barata e de fácil acesso e pode ser titulado, tornando mais seguro. Bem, e o que eu acho de tudo isso? Fazendo todo esse corre de pesquisar o sulfato de magnésio e juntando com o que foi estudado para a eclâmpsia, algumas coisas ficam evidentes. Existem muitas falhas na nossa forma de fazer ciência. O magnésio tem efeito comprovado na eclâmpsia e pré-eclâmpsia, mas a gente não entende direito como ele funciona. A pergunta que faço é, precisa entender? Se nós esperássemos entender primeiro para testar depois, certamente não estaríamos utilizando magnésio na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia. E talvez isso seja um dos fatores que nos fez não usá-lo por tanto tempo para o tétano. Acredito que, com o que foi exposto, o magnésio pode sim ser utilizado no tétano. Não como tratamento isolado, mas como parte de todo um arsenal terapêutico. Mas essa história de não precisa entender como funciona para ver que funciona é perigosa, eu sei. É uma linha muito tênue entre ciência e charlatanismo. Realmente a gente precisa de estudos comprovando o funcionamento e não só de relatos de caso isolado. No caso do magnésio, fico especialmente preocupado com as interpretações que podem sair daqui, pois ele é uma substância que é vendida por muitos charlatães
como cura de um monte de coisa. Tá cheio de vídeo por aí sobre os segredos do magnésio, que os médicos não querem que você saiba sobre o magnésio e por aí vai. Mas de fato, ele traz benefícios no tétano e talvez não tenha sido muito mais pesquisado, pois é uma doença de terceiro mundo. Agora, me pergunto, quantas outras coisas será que não estamos pesquisando? Quantos outros benefícios de outras medicações não estamos deixando passar batido? Fazer estudos com impacto demanda tempo, recurso e gente disposta, e nem sempre vamos conseguir juntar tudo isso para pesquisar aplicações novas de medicações antigas, principalmente quando elas são muito baratas e não vão trazer lucro para a indústria. Vai ser difícil ver, por exemplo, um eclampsia trial, como a gente viu, multinacional, internacional, multicêntrico, randomizado, com vários países para provar que sulfato de magnésio funciona para eclâmpsia. Vai ser muito difícil ver isso fazendo a mesma coisa para o tétano. Outra coisa interessante que essa pesquisa toda me trouxe é o fato que rolou um RCT, um Trial Randomizado Controlado, que foi o estudo do Twice no Vietnã. Normalmente, temos o RCT como o ápice dos estudos, e o RCT não foi muito favorável ao magnésio para o tétano, mas justamente o formato de RCT duplo cego impedia a titulação do magnésio para ser ajustado conforme os sintomas. E além disso, o protocolo de tratamento foi diferente daquele utilizado para o Nightingale. Então, mesmo que fosse um desenho de estudo superior ao Nightingale, ele tinha fragilidades que devem ser levadas em conta na hora da análise dos resultados. No fim, esse episódio me gerou muito mais dúvidas e curiosidades para o futuro do que respostas. E tem uma dúvida que ficou, que não quer calar. E o magnésio para as outras convulsões? Bem, eu não achei nenhum estudo convincente e robusto que traz a possibilidade ou descarta o magnésio no uso de outras convulsões. Já temos tratamentos muito estabelecidos, como os benzos e a fenitoína, mesmo que não tenham sido colocados à prova com a rigorosidade que o magnésio foi colocado na eclâmpsia ou no tétano. Esses tratamentos já são prática disseminada e inquestionável, mas estão começando a questionar. Talvez por isso não se buscou outros tratamentos, mas acredito que há uma brecha para o futuro. Pesquisar o uso do magnésio como adjuvante no tratamento do mal refratário, do estado de mal convulsivo refratário. Acho que aí seria um começo. O que eu sei mesmo é que na literatura atual e na comunidade científica não há muito espaço nem interesse para cogitar sulfato de magnésio para convulsões, outras que não eclâmpsia, e um pouco no tétano. Então, pessoal, é isso. Talvez eu não tenha trazido muitas respostas, mas talvez eu tenha aberto muitos caminhos aí de dúvidas que podem gerar resultados aí para o futuro. Se você gostou desse episódio, então não esqueça de curtir, compartilhar, e se você estiver ouvindo no Spotify, avalie a gente com aquelas 5 estrelinhas lá. Deixa um comentário se quiser, e se você quiser saber mais sobre a eclâmpsia de um ponto de vista prático, escute o 5º episódio desse podcast. Até a próxima!